Então tá, como eu falei, a aulinha de hoje é aula sobre ácidos carboxílicos, né? É a aula 3C6. Nesta aula tem éter e tem também ácido carboxílico, né? Éter eu já deixei para vocês na quarta-feira, né? Então hoje é a aulinha de ácidos carboxílicos. Primeira coisa que a gente precisa quando começa a estudar uma função é saber a definição dela, tá? Para poder identificar o composto. Cai muito em vestibular, gente, identificação de funções orgânicas. Você olhar para o composto e saber se aquilo é um álcool, um hidrocarboneto, um ácido, um haleto, um fenol, né? Então, pela definição, a gente sabe disso, tá? Então, ó, o que é um ácido carboxílico? É um composto orgânico, claro, né? Que possui pelo menos uma carboxila, tá? E o que é uma carboxila? É a união de carbonila, que a gente não viu ainda, com hidroxila, que a gente já viu, é aquela do álcool, né? Então, aqui, ó, hidroxila e carbonila. C-duplo é uma carbonila. A gente não viu ainda porque não vimos ainda nem cetonas nem aldeídos, tá? Então, quando no mesmo carbono você tem uma carbonila e uma hidroxila, você tem a carboxila, que é característica dos ácidos carboxílicos, né? É a função aqui. Esse aqui é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos, tá? Pode ser representado desta maneira ou assim, tá? Tá aqui, ó, COOH. COOH, tá bom? Vamos a alguns exemplos. Isto é um ácido carboxílico, porque tem a carboxila. Isto é um superácido carboxílico, porque tem duas carboxilas. Também é um ácido carboxílico, tá? Ácido carboxílico pode ser aromático também. Tá ali a carboxila, ó, tá? Isso daqui, tá aqui a carbonila, tá aqui a hidroxila. Mas isto não é um ácido carboxílico. Por quê? Porque a carbonila e a hidroxila não estão no mesmo carbono. Então, isso daqui é uma outra função que a gente nem viu ainda. Isso daqui é a função que caracteriza cetona, isso daqui que caracteriza álcool, tá? É um composto de função mista. Tem duas funções no mesmo composto, cetona e álcool. Não se preocupa com isso, não precisa saber disso daqui ainda. O que você tem que saber é que isso daqui não é um ácido carboxílico, tá? Ácido carboxílico tem que estar as duas no mesmo carbono. Muito bem. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, abram o microfone e perguntem, tá bom? Pode interromper. Classificação. Bem simples a classificação, o mais básico de todos, quanto ao número de carboxilas. Então, pode ter uma carboxila, ou duas carboxilas, ou três, ou quatro, assim por diante, né? Então, ó, ácido mono, de uma carboxila só, né? Monocarboxílico, ácido dicarboxílico. Se tivesse três, tricarboxílico. Né? Então, aqui, ó, também é um ácido dicarboxílico, monocarboxílico, tá? E a gente pode chamar também de monoácido. E esse daqui, diácido. São os mais comuns, tá bom? Vamos agora para a nomenclatura. Os ácidos também têm dois tipos de nomenclatura, oficial e a usual. Oficial segue a mesma ideia que a gente vem vendo até agora. Os radicais, prefixo, intermediário e sufixo. Certo? Então, prefixo indica a quantidade de carbono, net, et, prop, but, blá, 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 blá. O infixo, o tipo de ligação, simples, dupla, tripla, né? E o sufixo vai identificar a função. Se for um hidrocarboneto, o sufixo é o. Se for um álcool, o sufixo é ol. Como é um ácido carboxílico, o sufixo é oico, tá bom? O nome desse carinha aqui.
não tem radical. Ó. Aqui está a cadeia principal e não tem radical. Então, eu começo por aqui. Prefixo são 2 carbonos, et. Tipo de ligação, só ligações simples, ó. Dentro da cadeia só tem ligações simples. Essa ligação dupla aqui está fora da cadeia, então não conta. Então, prefixo et, só ligações simples, an, e como é um ácido carboxílico oico. Então, et an oico, etanoico, tá? Próximo. De novo, ó, não tem radical, vem direto para cá. 3 carbonos, prop. Tipo de ligação, só ligações simples, an. E terminação, oico. Só que tem 2 carboxilas. Quando tem 2 da mesma coisa, a gente coloca aqueles outros tipos de prefixo, prefixo de quantidade, né? Então aqui, de 2 carboxilas. Pode deixar assim, propanodioico, mas você vai encontrar às vezes também, para ficar mais brasileira a coisa, né? Uma vogal aqui no meio, tá? O O. Então, propanodioico, tá bom? Opa, esse é um pouquinho mais extenso. E uma outra característica dele é que agora ele tem uma ramificação, ó. Tá? Então, primeiro eu dou o nome desse radical. Que radical é esse daqui? É o metil. Agora eu tenho que localizá-lo. Em que carbono ele está? Então, eu vou numerar a cadeia a partir de que extremidade? Bom, primeiro, a partir da extremidade, se só tivesse radical, né? A partir da extremidade do radical. Se tivesse uma dupla, a partir da extremidade da dupla. Mas como tem a carboxila, então a partir da extremidade da carboxila. Tá? Sempre que tem um grupo funcional, um grupo que caracteriza a função, isso daqui é mais importante. Então a gente numera a partir daqui, certo? Então esse é o carbono de número 1, 2, 3, 4, 5. Então ele está no carbono 5, tá? E aí sobrou a cadeia principal, ó, com quantos carbonos? 6 carbonos. 6 carbonos, ex. Só ligações simples, an. E a carboxila, oico. É o ácido hexanoico, tá? 6 carbonos, só simples, ácido. E se fosse isso daqui? Isso muda um pouquinho agora, né? Mas não muda tanto assim, ó, porque não vai seguir esta classificação aqui, né? Essa nomenclatura aqui. Mas segue a nomenclatura dos hidrocarbonetos. O hidrocarboneto, se isso fosse um hidrocarboneto, ó, como que seria o nome dele? Pensa aí. Muito bem, benzeno, né? Mas como é um ácido carboxílico, tem que ter a terminação de ácido carboxílico. Então, benzenoico ou benzoico, tá? É usado mais ácido benzoico. Tudo bem? Nomenclatura usual agora. Eu vou passar as 4 mais importantes para vocês primeiro, tá? Primeiro, vamos ver um pouquinho a nomenclatura oficial deles. Como que seria a nomenclatura oficial desse carinha aqui? Ele tem um carbono só, metanoico. 2 carbonos, etanoico. 3 carbonos, propanoico. 4 carbonos, butanoico. Certo? Então, isso que eu falei agora é a nomenclatura oficial deles, a nomenclatura IUPAC. E a nomenclatura usual não tem muita regrinha, não. A regra é a seguinte, ó. Esse ácido aqui, o ácido metanoico, ele é encontrado no veneno de formigas. Por isso que chamaram ele de fórmico, né? Tudo bem? Como é que eu vou gravar isso agora? Decorando. E esse daqui, ó, é o ácido do vinagre. Então, todo ácido é azedo, só que esse eles tomavam e sentiram o gosto, o sabor azedo, então chamaram de acetum, é do latim, né? Então chamaram de ácido acético, tá? Esses dois aqui, gente, por favor, esses serão bem utilizados por nós, tá? Esses vocês têm que lembrar, não pode esquecer. Ácido com um carbono fórmico, com 2 carbonos acético. Além disso daqui, nós vamos usar esse nome aqui, ó, para aldeído e para sais ainda, sais e ésteres. Por isso a importância desses dois, tá?
Tem gente que confunde os dois, chama esse daqui de fórmico e aquele lá de acético. Eu penso assim, ó, dá para a gente memorizar aqui, ó, et. Et é de 2 carbonos. Então, ácido acético é o que tem 2 carbonos. E o ácido fórmico é o que tem 1 carbono, tá? Muito bem. E aí tem esse outro aqui, ó, propiônico, próprio, 3 carbonos. Butírico, but, de 4 carbonos, né? O nome oficial dele é propanóico, usual propiônico. Butanóico, usual butírico, tá? Mas esses dois aqui, destaque-se que são os mais importantes. E quando ele for ramificado? Nomenclatura de um usual de quando ele for ramificado. Muito bem. Vamos dar a nomenclatura oficial dele. Oficial é metil butanóico. E o metil está em que carbono? No carbono 2. Então, a nomenclatura oficial, 2-metil butanóico. Porém, quando a gente faz nomenclatura usual, a gente não numera os carbonos, a gente identifica eles com letras, e com letras gregas ainda, né? Então, eu vou chamar não mais de carbono 1, 2, 3 e 4, eu vou chamar de carbono alfa, beta, gama e assim por diante, tá? E um outro detalhezinho é que a gente não começa por esse carbono aqui, ó. A gente começa pelo segundo carbono, tá? Porque eles entenderam que esse carbono nunca terá um radical. Ele já tem 4 ligações, ele não pode ter radical. O primeiro carbono que pode ter radical é esse. Por isso eles começaram por aqui, tá? Então, o nome desse carinha seria metil na posição alfa, né? Então, alfa-metil, e aí eu não chamo butanóico, porque eu estou falando nomenclatura usual, então eu vou chamar de butírico, tá? Então, ácido alfa-metil-butírico. Não se preocupe muito com isso, como eu falei, vocês têm que memorizar bastante esses dois aqui, ó. Agora, essa posição alfa que era interessante que vocês entendessem também, né? Porque mais lá para frente a gente vai trabalhar com os aminoácidos, os alfa-aminoácidos. O que seria um alfa-aminoácido? É quando você tem um grupamento amina na posição alfa, tá? Então, aqui se destaca isso, que a posição alfa não é do primeiro carbono, e sim do segundo carbono, tá? Uma outra coisa, né, que a gente vai usar mais para frente também é isso daqui, ó. O que é um ácido graxo? O nome já fala, graxa, né? O ácido graxo são os ácidos de óleos e gorduras. E o que vem a ser isso? São ácidos de cadeia longa e só com uma carboxila. Tá aqui um exemplo, ó. São 16 carbonos, e nem é um dos maiores, tá? É um dos menores. São 16 carbonos. O nome desse ácido aqui, ó, hexadecanoico, hexdec de 16, né? Então, o nome oficial dele é hexadecanoico. Mas o nome dele é o ácido palmítico, tá? Da folha de palma. Muito bem. Não precisa saber disso aqui, gente. É só o que é importante destacar-se disso daqui, ó, é que ácidos graxos são ácidos de cadeia longa, tá bom? Monoácidos de cadeia longa. E aí, para encerrar, nomes especiais. Vocês viram que sexta-feira passada eu deixei uma lista para vocês com nomes especiais de algumas substâncias, né? Como, por exemplo, xileno, cresol, né? E algumas importâncias, tá? E aqui nos ácidos também tem alguns que têm nomes especiais, ó. Esse daqui, se a gente fosse dar nome dele, se só tivesse uma carboxila, seria ácido benzoico, né? Como tem duas, benzeno dioico, né? Poderia ser. Isso é a nomenclatura oficial, tá? Que eu estou falando. Então, benzoico, nesse caso aqui, né? Benzeno dioico, mas a nomenclatura especial dele é especial, gente. Não tem nada, né? Não tem nada de regra aqui, ó. É o ácido ftálico, tá? Ele é um ácido importante também, né? Vocês lembram da garrafa PET? O que é uma garrafa PET? É um polietileno terftalato, né? Então, deriva do ácido ftálico, só que você tem um éster lá, né? Um éster, um sal lá, tá? É o terftalato, tá?
Esse daqui, por estar na posição 1, 2, é a posição orto. Esse daqui, 1, 3, posição meta. E esse daqui, 1, 4, posição para. Tudo bem?